Queridos irmãos, boa noite. Que a preciosa paz esteja na tua vida. Eu quero falar um pouco a palavra de Deus. Quero falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dois evangelhos. O Senhor é o mesmo. No Velho Testamento, Deus usou profetas, reis, sacerdotes e juízes sobre o povo ao longo do tempo. E em todo o Velho Testamento, a mensagem era sobre o reino de Deus, o reino milenial. O milênio foi pregado no Velho Testamento inteiro. E dentro do Velho Testamento foi usado um profeta messiânico por nome de Isaías. Isaías 7,14, que diz lá, um menino, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso aconteceu. Há 750 anos, praticamente, ao longo desta profecia, aconteceu. Isaías também, 9:6 diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No tempo de Deus, aconteceu. Maria recebeu a visita do anjo. O anjo conversou com ela sobre o plano do Altíssimo e ela aceitou o plano de Deus na sua vida. A maioria de nós sabemos o que aconteceu. A semente de Deus foi plantada no ventre dela. Ao longo de 9 meses, aquela criança foi esperada com muito carinho, com muito amor. E quando aquela criança chegou, nasceu num lugar fedorento, numa estrebaria, mas Deus tem planos. Aquela estrebaria era um tipo do coração do ser humano. Mas na noite do seu nascimento, houve coral de anjos em cima da cidade. E a criança chegou. Ao 8º dia, um velho, por nome de Simeão, toma aquela criança nos braços para apresentar. E ele disse, Deus, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já contemplou a salvação do teu povo, do povo judeu. A salvação do povo judeu é Jesus Cristo. O reino para o povo judeu é o reino messiânico. É o reino milenial, que terá como rei o Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento foi pregado sobre o reino milenial, em todo o Velho Testamento. Mas o povo, os judeus, rejeitaram o Senhor Jesus. A bênção então passou para outro povo. Mas Deus não se esqueceu do povo judeu, porque a eles foi pregado o reino milenial, em toda a Bíblia, praticamente. Mas no Novo Testamento foi revelado um mistério. Mas no finalzinho do Velho Testamento, Jesus Cristo nasce para fazer a transição do velho para o novo. Jesus Cristo cumpriu a lei e os profetas. E Jesus nasceu debaixo do Velho Testamento, viveu toda a sua vida debaixo da lei, no Velho Testamento.
Ele foi perseguido e morto. O matar o Senhor Jesus, romanos e judeus, era necessário acontecer, já estava na profecia, que sem derramamento de morte não poderia haver remissão de pecado. Era necessário. Lembra o que aconteceu com Abraão? Deus prometeu o filho para ele, ele amou o filho, mas Deus pede o filho em sacrifício. E ele, com o coração dolorido, mas provando para Deus que cria e confiava em Deus, ele então ofereceu o seu filho. Por causa disso, Deus ofereceu também o seu filho em resgate dos seus descendentes. Mas os descendentes rejeitaram. E a Bíblia diz no Evangelho de João, 1 de João, aliás, não é primeiro, desculpa, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 10 e 11, que diz lá que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos quantos o recebeu, Deus deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E só se recebe a Jesus Cristo pela fé. Por isso que Jesus Cristo diz que é para pregar o Evangelho, porque o Evangelho produz fé no coração de quem ouve. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. Só que, no tempo do Velho Testamento, era pregado o Evangelho do Reino. E quando Jesus estava aqui, no final do Velho Testamento, antes de abrir o Novo Testamento, ele chegou a dizer aos judeus: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. O Senhor Jesus Cristo foi perseguido e morto. Ao terceiro dia ressuscitou. No momento da sua ressurreição, era exatamente o momento que foi anulado o tempo do Velho Testamento e foi aberto o tempo do Novo Testamento, que é o tempo da graça. E dentro do tempo da graça foi revelado o grande mistério, não para judeu, mas para a igreja. Qual é o mistério? Paulo disse: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Em todo o tempo do Velho Testamento foi pregado o Evangelho do reino milenial. Para a igreja, no Novo Testamento, não é o Evangelho do reino que é pregado, é o Evangelho da graça. Graça é um favor, é o favor imerecido. E graça não é. No tempo do Velho Testamento, ainda que a graça veio daquele tempo, mas a graça foi estabelecida no Novo Testamento. E graça é favor imerecido. E somente a igreja é a herdeira da graça gloriosa que se revelou depois da cruz. E a revelação veio exatamente para o apóstolo Paulo, o apóstolo qual o Senhor Jesus Cristo deixou como modelo para a sua igreja. O apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, deixou 13 epístolas para a educação espiritual da igreja. A igreja tem como base, é toda a Bíblia, claro, mas primordialmente o Novo Testamento e mais primordialmente as cartas do apóstolo Paulo. E ele diz: eis que vos digo o mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, ele está falando do arrebatamento da igreja. E o tempo é esse. Não sabemos o dia e a hora, mas o tempo é esse. Tudo está culminando, está se fechando para o grande acontecimento que abaterá o mundo inteiro. O que vai acontecer no momento do arrebatamento é exatamente o que está profetizado no livro de Isaías, capítulo 24. Eu não vou ler para não tomar muito tempo. Eu quero encerrar por aqui. É apenas uma pequena meditação. Você que aceitou a Jesus Cristo, firme-se em Cristo ainda mais. Você que não aceitou, aceite ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Que Deus os abençoe ricamente.